Flamengo vai ter hoje um Maracanã lotado. Torcida... parte da torcida diz que vai protestar, mas eu duvido que proteste durante o jogo. Não deve protestar durante o jogo. É um jogo determinante para o Paulo Souza. Você acha que se o Paulo Souza ele não ganha hoje, ele cai ou não? Ele tem chances de cair. E outra, é um jogo que o Paulo Souza também precisa jogar bem ou não? Basta um bom resultado para a torcida aliviar essa pressão. Eu sei, você falou ontem, torcedor muitas vezes não tem que... diretoria não tem que escutar torcedor, só que a gente sabe que pressiona. Não, escuta. Né? A gente sabe que escuta. Outra coisa é como as coisas acontecem. Eu acho que ele primeiro tem que ganhar o jogo. Porque contra o Botafogo, o time jogou uma boa partida. Perdeu por 3 razões. Uma pela falta de pontaria dos atacantes. Outra pela grande atuação do goleiro Gatito Fernandes do Botafogo. Mas o goleiro só faz uma grande atuação quando os atacantes dão a ele essa possibilidade. Que se você finalizar uma única ou 2 vezes de tantas chances bem, não tem goleiro que pega. Então também tem erros ali de finalização. Ou seja, permitiram ao Gatito fazer grandes defesas. Né? E foram várias chances claríssimas até. E a outra, a falha tripla no gol do Botafogo. O Botafogo não atacava há um tempão. Então, mas o jogo foi bom, a produção do time foi boa, criou chances, pressionou muito. O que eu mais gostei, o primeiro tempo naquele jogo em Brasília, mesmo 11 da manhã, o Flamengo não deixava o Botafogo sair jogando, que é parte da proposta de jogo desse técnico, que se parece com a do Jorge Jesus, que é pressionar o adversário do seu campo, não deixar sair jogando, perde, pressiona, recupera a bola e ataca de novo, Isso aconteceu. Mas não saiu o gol, então todo mundo esquece, ou quase todo mundo esquece. Então não adianta jogar bem e não ganhar. Por isso que eu estou citando o jogo do Botafogo. E boa parte do jogo contra o Ceará, o time estava até bem no primeiro tempo, parte do segundo, depois o time cedeu, acho que porque cansou, e o Ceará empurrou o Flamengo para o seu campo também, né? Falamos aqui da Bomboneira, era o Ceará jogando lá, tinha muita torcida do Flamengo, mais de 50 mil pessoas, era uma grande maioria torcedores do Vozão. E o Dorival Júnior, que eu acho um bom técnico, inclusive, é um técnico brasileiro que eu gosto, um dos poucos assim que eu acho que faz bons trabalhos e bem interessantes, ele soltou o time, ele se arriscou, se expôs, mandou para cima e conseguiu um empate também numa falha do Hugo. Mas os momentos bons do time, eles são esquecidos. Então, na situação dele, ninguém dessa turma toda que reclama o tempo todo do técnico está ligando para nível de atuação se não tiver resultado. O primeiro tem que ganhar. E ontem eu vi algumas análises assim, um pouco diferentes daquilo que eu apurei. Pelo que eu sei, não deram a ele um prazo. Você tem um prazo de 5 jogos. Não, ele não tem prazo nenhum. Ele tem 5 jogos, isso aí é uma conclusão, não é uma determinação para o técnico. São 5 jogos. 5 jogos no Rio. É a sua chance de se recuperar. Mas não é porque alguém está dizendo que ele vai ser demitido. É o óbvio, gente. Se ele não ganhar hoje, é claro que ele pode ser demitido amanhã. Pode acontecer. Embora o empate já classifique o Flamengo, que está virtualmente classificado. Mesmo que perca os 2 jogos, ele só sai da competição se acontecer uma combinação improvável de resultados. Com um empatezinho se classifica. Se perder hoje, também se classifica se jogar contra o Cristal semana que vem e empatar. Então o Flamengo já está praticamente na outra fase. É uma mera formalidade, mas precisa vencer e depois de vencer, jogar bem. Acho que são as 2 coisas. Se jogar bem e não vencer, não adianta. Se jogar razoável e ganhar, vai ser criticado, mas ganhou, então ele ganha um fôlego para jogar contra o Goiás no sábado, contra o Cristal na terça-feira que vem, contra o Fluminense, que ele precisa, na minha opinião, vencer esses 3 jogos e chegar mais fortalecido contra o Fluminense, para ter condições de enfrentar o Fluminense de uma outra forma, num outro momento, e trazer a torcida cada vez mais. Agora, esses torcedores que vão ao jogo, o cara tem todo o direito de ser contra o técnico, de ser contra todo mundo. Torcedor que vai aí e fica perturbando durante o jogo, não ajuda. Então fica em casa, não gasta seu dinheiro. Faz outra coisa da vida, porque eu penso assim, torcedor vai para o estádio, bola rolou, amigo, fica do lado do time e apoia o time. Faz o possível para ajudar o time. Depois você resolve suas diferenças com o técnico, com quem quer que seja. Agora, o que deve acontecer antes, durante e depois do jogo são protestos contra o presidente do Flamengo. Né? O Landim está sendo muito vaiado. Aquela situação na semana passada, que não foi ele que determinou, mas foi uma votação no Conselho Deliberativo que dificulta, digamos assim, e limita os sócios fora do Rio de Janeiro. Isso pegou mal num contexto de várias situações que a diretoria tem sido questionada. O técnico até entra nesse bojo aí por conta daqueles que querem a demissão do Paulo Souza. E ele me deu uma entrevista, foi por WhatsApp a entrevista. Ele quase não fala com a imprensa, mas eu encho o saco, eu mando mensagem. Tudo bem, presidente? Pergunto. Se responder, eu vou compartilhar. Se não responder, se for em off, é em off. Mas não é em off, é uma conversa. Ele sabe que é uma entrevista. Eu sou jornalista, vou guardar segredo? Não vou. Estou tentando obter a opinião dele sobre o assunto. Eu perguntei sobre essa questão e ele deu o ponto de vista dele.
né? E aí tem uma frase dele que repercutiu muito também, que foi, ele disse que quem decidiu por isso são os conselheiros, sócios do Flamengo, que são os donos do Flamengo. O dono do Flamengo é o torcedor do Flamengo. O dono do Flamengo é aquele cara lá do Piauí que pagou R$300 por ingresso e deve estar trabalhando até hoje para pagar esse ingresso, né? Para ver o jogo contra o Altos. Esse cara é que é o camarada que é o dono do Flamengo. O pessoal que joga pelada com o Vampeta aqui na Zona Norte, muitos nordestinos, inclusive, né? Tenho certeza. É verdade. Esses rubro-negros, eles são os donos do Flamengo. E esse que vai ao Maracanã também hoje é o dono do Flamengo. O sócio, o conselheiro, essas malas, esses caras são donos do clubinho da Zona Sul. Da quadrinha de tênis, do parquinho dos bebês, da piscininha, da quadra de futebol. É disso que eles são donos. E façam o que quiserem ali daquele negócio. O Flamengo, como instituição, que fatura 1 bilhão, o dono dele são os torcedores. São esses milhões de torcedores. É muito ridículo isso, né? Na hora que interessa... Sabe como é que se chama o sócio-torcedor do Flamengo? Nação Rubro-Negra. Né? Quando é interessante, temos milhões de torcedores. Aí chega lá, aquele grupo se reúne, não. Aqui o cara que mora fora do Rio não pode ser sócio e tal. Deveria ser o contrário. O Flamengo deveria se abrir mais para a participação daqueles que queiram atuar junto ao clube, participar das decisões do clube. O Flamengo não, todos os clubes do Brasil. E nós temos no país hoje clubes grandes que têm votação, inclusive, de sócio-torcedor à distância. Mas o Flamengo quer se fechar cada vez mais. Isso aí tem a participação da diretoria. Espirra no Landim. Então ele está sendo muito questionado, e o Marcos Braz por conta do futebol. O Marcos Braz surfou numa grande onda de 2019 para adiante, né? E agora está vivendo o outro lado, o que é inevitável na função que ele ocupa. Quando o time vai mal, vai sobrar para o dirigente de frente. Vamos lembrar que o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que também está sempre à frente do futebol, quase apanhou no aeroporto quando o Fluminense voltava de Assunção, eliminado pelo Olímpia. Até isso acontece. Então sobra o Salgado do Vasco, para citar os times do Rio, que até foi muito perseguido, e o John Textor, que está balançando a bandeira do Botafogo. Se o time amanhã entrar numa roubada, ele que não apareça dentro do campo, ele vai ver outro. É assim que funciona. Então hoje o Paulo Souza vai sofrer muita pressão, imagino, mas quando chegar na hora da bola rolar, acho que o torcedor tem que apoiar o time, e tem muita confusão para acontecer de torcedores, né? Depois a gente pode até mostrar aí uma imagem de ontem, passei já pro Gabriel. Da Universidade Católica, né? Resquícios do que aconteceu lá. Em cima do que falou o Mauro César Pereira, os dirigentes, quase todos, né, dos clubes brasileiros, mas já que estão falando do Flamengo, eles estão usando aquela frase de político de antigamente. A massa é maravilhosa sendo vista do palanque. Sem contato e só para ficar lá como massa. Vista do palanque é um sucesso. Alguns políticos agem assim, todo mundo sabe. Eu queria falar sobre isso. O Paulo Souza, no quesito pressão, houve, digamos assim, uma abertura do leque. Quem que está sendo pressionado? Paulo Souza, o presidente e o diretor de futebol, os dois, né, que comandam lá o futebol. Braz e o Espinho. Departamento médico e também alguns torcedores. Então, houve assim uma abertura, abrir o leque no quesito pressão. Com relação ao Paulo Souza, se ele atravessar lá na Avenida Atlântica, uma senhora idosa, ainda assim vai ter que ter desempenho, vai ter que ser uma velocidade legal, passou, não atrapalhou o trânsito. Qualquer coisa que ele fizer que não for desempenho, ele vai continuar tomando pancada. Me lembrou hoje, pela manhã, cedinho, 6 e pouco, não dorme, Mauro César ligou para ele, a Flávia Mimi tá esperando, não adianta vencer. O empate já classifica. O empate, atenção, o empate já leva para a próxima fase. Vanderlei, 6h30 da manhã. Bom dia, Vanderlei. Se não entrar, bom dia. Pô, Mauro, o que aconteceu? O que aconteceu? Voz de sono, porque eu sou um cara normal, né? Então, ele falou, tem uma coisa para te falar. Hoje, o Flamimimista não tem jeito, porque já está classificado para a próxima fase numa competição importante. Então acabou, se colocar o sub-12 lá, vai empatar, não vai perder. Mas se não for desempenho, acabou o jogo, é pancada nele, porque ele está numa situação apertadíssima. E outra coisa, para finalizar essa participação doce que eu estou tendo aqui nesse instante, é o seguinte, fantasma, né? Aquela imagem ilusória que não respeita fronteiras. Fantasma não tem fronteira. Passa no meio de parede. Não passa no meio de parede e tal. Ele continua sobrevoando o professor Jesus. Ele é aquela imagem ilusória que está livre para amar. Não importa que ele esteja na Turquia, em Lisboa, numa casa de fado. Vanderlei, eu acho que a grande dificuldade hoje da diretoria do Flamengo é essa. Porque é nítido que eles esperam, inclusive, Jorge Jesus arrumar um emprego. Pronto, que aí tira essa pressão. Só que agora o Lugano
Ele deu uma declaração lá na ESPN Ontem. que os dirigentes do Flamengo devem ter ficado loucos quando viram, que ele diz, falei com um diretor grande do Fenerbahçe e ele afirma que está longe de um acerto com o Jorge Jesus. Pronto, e o fantasma... Então, realmente, é o que você fala, o fantasma, ele tá ali. É uma imagem ilusória, mas não tem jeito. Você não vê, você que é um cara gelado, frio, nem acompanha a vida do Flamengo nesse momento, mas os mais apaixonados olham pro céu e vê aquela imagem. Ele tá aqui, pertinho, é só fazer o dedinho que ele vem. Então, a vida do Paulo Souza é muito... O time tem que ganhar, jogar bem. O Mauro viu coisas boas no último jogo, mas o Mauro é um gelado, é um poço de gelo. Mas a maioria, né? Você falou, no último não, né, Mauro? Pra ser justo, foi contra o Botafogo que você falou. Não, falei também do Botafogo. primeiro tempo do Ceará. Contra o Primeiro tempo acho que foi bom. O que não pode é... Eu fico em casa se pensando, né, assim... O que não pode é o Flamengo virar... Eu tava vendo os clubes que mais devem. Aí apareceu no top ali na cabeça logo o Atlético Mineiro, depois aparece o Corinthians, vem, o Flamengo tá lá embaixo, tranquilo. 16º do Brasileiro. Não, tô falando uma parte de financeira. Certo. O que não pode agora, o Flamengo virar, sabe por quê? Poupança. Sabe aquele negócio assim, ó? Todo treinador que for lá trabalhar fala assim, ó, minha multa rescisória aqui é 30 milhões, 11 milhões, 3 milhões, 5 milhões, porque, como o professor falou, tem esse fantasma. Eu vou trabalhar no Flamengo e digo, ó, se der tudo errado, vai me mandar embora 5. É 10, ó. Já foi 11 com o Domenech, 3 com o Rogério Ceni. Agora, mais ou menos 6 milhões teria que pagar pro E aí Paulo fala assim, Souza. não, mas já tem um fantasma do Jesus. O cara que faz matemática falou, fantasma, eu vou lá trabalhar. Se eles pegarem no meu pé e me mandar embora, já entra uma moeda no bolso. Não pode ter isso. Isso aí é prejuízo pro clube. Vocês acham que pode ser Quanto gastou aí? Menos de... Bruno falou que em 2 anos foi quantos treinadores? 4? 4 treinadores. 4 treinadores. Todos O Renato foi acordo, né? O Renato acabou o contrato. O Abel pediu demissão, o Jesus pediu demissão e pagou a multa, né? No caso, o Benfica pagou. O Domi foi demitido. Foi 11 milhões o Domi, né? Em torno disso, o Ceni foi demitido e o Renato não teve renovação de contrato. Acabou o contrato. O Rogério acho que foi 3 milhões. Eu acho que aí já tá dando em torno de quase 15 milhões, né? Uma coisa que eu perguntei pro Landim, eu perguntei para ele, se ele contratar, primeiro ele falou, numa outra entrevista que ele me deu dias antes, né? Perguntei sobre a questão do Jorge, primeiro a questão do técnico e tudo mais. Vamos continuar com o técnico e tal. Eu perguntei do Jorge Jesus. Ele falou que ele ficou chateado com o Jorge Jesus pela maneira como saiu. Eu dou razão a ele nisso. Eu discordo de um monte de coisa. Mas isso eu concordo. Eu já falei várias vezes. Jorge Jesus não agiu legal quando saiu do Flamengo. Podia ter feito de uma outra forma, né? Um dia estava ganhando o Campeonato Carioca contra o Fluminense. No outro dia estava dentro do avião indo embora. Tchau, foi embora. Parecia aquela novela Vale Tudo, aquele cara do final que foge no avião, lembra? Foge no avião, aquela cena clássica da banana. Só faltou a banana. Ele pegou o avião e fugiu com o português. Ela foi embora. Largou todo mundo chupando o dedo, a torcida chorando de saudade dele antecipadamente. Poderia ter feito uma coisa de uma outra forma. Enfim, eu acho que nisso ele tem até uma dose de razão. Até não pela relação nem dele com o dirigente, mas com o clube e com o torcedor. E aí perguntei, você contrataria de novo? Ele falou, num outro cenário sim, mas colocaria uma multa alta para ele não poder ir embora. O que eu acho que não adianta. Se o cara quiser ir embora, vai embora. E se chegar um time lá de fora com grana, vai pagar a multa, o cara vai encher o saco e você não segura o técnico. É muito difícil. Não adianta você deixar um profissional ali contra a vontade. Então, acho que isso também não resolveria. Foi e fez isso, mas eu achei interessante assim que ele não disse não. Pelo menos da boca para fora, falou, não, mas no outro cenário, ou seja, se não tivesse técnico nenhum e tal. E essa história do Jesus do Benfica eu acho muito curioso. Muita gente, a gente vive uma era que tem muita gente, até na imprensa, que conclui por fotos ou por indícios. Tem uma foto do pessoal do Fenerbahçe com Jesus. Tem uma foto. Eu também posso tirar uma foto com o Guardiola amanhã, não significa que eu vou trabalhar no Manchester City, eu vou jogar no time dele. Tem gente que tira foto com o Guardiola só e vai embora, né? Aparece de vez em quando, ou com outros técnicos. Mas nunca houve assim, uma informação, sabe, quente, vai fechar, aí ele veio para o Brasil, passeou, pode ter conversado, mas sempre me pareceu que estava distante. Acho que não por acaso ele veio aqui para o Brasil também e fez toda essa celeuma. E um detalhe aqui, muita gente vê o bate-pronto agora, há pouco o Bernardo Ramos, colega nosso, mandou mensagem, e agora o Zé Eduardo do Footstats mandou um número aqui, só para reforçar o que a gente falou, da questão do time pressionar para recuperar a bola no campo do adversário. O ranking de bolas recuperadas no chamado primeiro terço do campo ali, que é, como eu prefiro mais no popular, como diria João Saldanha, na zona do agrião, que é perto da área adversária. Você rouba a bola perto da área adversária para tentar roubar e fazer o gol. Atlético Mineiro, 24 desarmes nessa região, tem um jogo a mais que os demais. Flamengo, 19, Bragantino, 18, Corinthians, 16 e por aí vai. Então é interessante observar isso, né? O Atlético do Turco, o Flamengo, europeu, né? O Bragantino do Barbieri e o Vitor Pereira. 3 estrangeiros, né? Nesse grupo aqui dos 4 times com mais desarme. E em quinto aparece o Juventude, até que também é bem curioso. Porque é uma característica importante. Os times brasileiros, muitas vezes,
durante um bom tempo, era marcar atrás, né? Atrair o adversário e contra-atacar. Ou, no máximo, você fazer a ligação direta com o ataque e aí subir a marcação para roubar a bola perto do campo adversário. Esses times, habitualmente, eles fazem o quê? O que é mais difícil, é pressionar o tempo todo para recuperar a bola no campo de ataque. Para quem não sabe o que é o De Bruyne, veja um jogo do Manchester City, vocês vão ver o que é isso. Acontece o tempo todo, é impressionante. Perde a bola, pressiona. O Liverpool, no jogo, o primeiro jogo contra o Villarreal, foi uma coisa de maluco. O Villarreal não respirava. E acho que até às vezes acontece, o Flamengo tem essa característica e às vezes o time, aí é outra questão, contra o Ceará mesmo, acho que o time começou a ficar cansado e aí não consegue mais. Aí o Ceará começou a sair de trás, tranquilo. E o Dorival o Flamengo teve que mandando recuar. o time sair, né? Tava na beira Porque do o campo. Flamengo, enquanto ele consegue pressionar, perde a bola, pressiona lá no ataque. Ele vai bem, ele consegue empurrar o adversário, mas parece que tem uma hora, e quase todo jogo acontece, que o time não aguenta mais fazer. Aí começa a ter problema, aí começa a sofrer. Nos bons tempos do Barcelona, era 8, 9 segundos para recuperar a bola. Sim. Nos bons tempos. Tá certo? 8, Em 9 média, né? segundos. Perdia. Hoje o Liverpool leva 4 Cronômetro. segundos, professor. Em torno de 4 segundos o Liverpool. É. Tá vendo? Tava vendo o jogo. Quer dizer, esse é um instrumento, uma tática espetacular, sem dúvida.